Obrigado pelo carinho, generosidade e hospitalidade de vocês hoje. Eu sou filho da Carisma, participante dessa família. E apesar de, como a Anésio tem mencionado, às vezes eu ter a oportunidade de falar com outros públicos, é muito diferente quando a gente vem para falar com a nossa própria família, né? Poder repartir, às vezes a gente refletir sobre coisas que têm a ver com o nosso dia a dia dentro da nossa própria casa. É mais fácil falar para os outros. Então, a quem é daqui, obrigado. A quem é novo ou que está visitando, espero que apesar de mim você permaneça. E que a gente possa estar junto hoje aqui refletindo algum ponto. Eu queria falar sobre um assunto que, apesar de está sendo muito discutido e debatido em vários aspectos da sociedade, até mesmo dentro da igreja, eu acho que a palavra por si só, ela não se basta. A gente precisa dar um mergulho nela para ver o que isso significa de verdade dentro da gente. Então, o tema da mensagem é o lugar do outro, mas é um chamado para a gente falar sobre empatia e compaixão. Eu queria começar lendo um texto das Escrituras, que está em Lucas 10, a partir do versículo 25, que é um texto conhecido, que é a parábola do bom samaritano. Diz assim: em certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova, e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Então disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus lhe disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Esse caminho de Jerusalém para Jericó era conhecido nos tempos de Jesus como a Estrada da Morte. É um trajeto íngreme, sinuoso e muito difícil de percorrer. Provavelmente era um lugar onde assaltantes se escondiam para fazer emboscadas a pessoas. Então, o fato daquele homem estar caído ali e ter sofrido um assalto não era uma coisa nova ou uma novidade para quem estava passando por ali. De qualquer forma, a indiferença desses dois irmãos na igreja é uma coisa que Jesus ressalta. Mas olha a gente continuar. E assim também um levita, quando chegou ao seu lugar, o viu e passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. A gente precisa, e essa é uma discussão de como é que a gente se coloca no lugar do outro. Essa passagem tem várias nuances a respeito disso. Vamos reservar ela, é igual programa de receita. Reserva, né? Deixa aqui no cantinho e a gente volta para discutir isso daqui a pouco. É só uma observação sobre isso. Os samaritanos eram um povo a qual os judeus encaravam como uma raça diferente da deles. Em geral, quando um judeu precisava viajar de Jerusalém para um outro ponto, ele não cruzava a Samaria, ele contornava a Samaria. Às vezes fazia esse trajeto de barco para não ter que pisar na terra de um povo que eles julgavam ser impuros. Então não existia relação entre samaritanos e judeus. E o comportamento desse samaritano cria um choque já por essa natureza, de alguém que teve compaixão de alguém, de outra pessoa, a quem aqueles são semelhantes dele não tiveram. Mas vamos guardar essa informação. E eu queria falar sobre o lugar do outro. Eu queria mostrar uma imagem aqui. Eu acho que todo mundo está familiarizado com isso. A gente tem cadeiras aqui na igreja reservado para as pessoas que são assentos preferenciais. Pessoas que têm dificuldade de locomoção, gestantes, idosos, pessoas que têm algum tipo de deficiência. A gente tem um lugar reservado para essas pessoas aqui. Aqui na frente, no estacionamento também, né? Em geral, a gente chega no shopping, aquela vaga bem em frente ao elevador, que você acha que é aquela em que você pode parar, elas são vagas destinadas a outras pessoas. Isso também acontece no transporte público. Eu lembro que eu
trabalhava, hoje eu não vou mais de trem para o escritório, mas quando eu ia, pegava o trem aqui na estação de Osasco, que é o primeiro ponto dessa linha que percorre a Marginal Pinheiros. Geralmente o vagão estava vazio, as pessoas saíam ocupando os lugares ali, aquela muvuca de gente se acotovelando para sentar, sobrava alguns em pé, e algumas pessoas sentam naqueles lugares reservados. Não tem ninguém ali para ocupar o espaço, a pessoa fica ali. Agora eu via, com muita frequência, a hora que o trem estava chegando na estação seguinte, que é Presidente Altino, aquele sujeito, aquela menina sentada naquela poltrona, dá aquela leve curvada na cabeça, fecha o olho para fingir que está dormindo, põe o fone de ouvido, para que caso entre alguém para qual aquele assento esteja reservado, ele possa dizer, bom, eu estava dormindo, eu não estava vendo. Por que a gente faz isso? Por que quando a gente entra num shopping, a gente vê os carros estacionados em lugares errados? Por que as pessoas acham que a dificuldade do outro pode ser suprimida, pode ser diminuída em razão da urgência que eu tenho agora? Eu vi uma reportagem essa semana num jornal e mostrava um grupo de ativistas que eles pegaram uma rua muito movimentada, acho que aqui de São Paulo, e eles ocuparam todas as vagas de carro com cadeiras de roda. E aí nas cadeiras de roda tinha um cartazinho dizendo, é rapidinho, eu volto já, eu estava com pressa, daqui a pouco eu volto. Que é o que as pessoas fazem, as desculpas que elas dão quando param o carro nos lugares errados. A gente com frequência vê nessas telas aqui da Carisma, aviso de chamada de alguém para ir lá tirar o carro do lugar onde estacionou errado. Isso tem a ver, e parte um pouco da nossa natureza, da falta de desenvolver empatia e entender que a necessidade do outro é maior do que a nossa. Que existe uma razão para aquilo existir. Tem uma dificuldade que quando a gente ocupa esse lugar que pertence a outra pessoa, a gente perdeu a capacidade de se colocar no lugar dela, e enxergar o mundo com a sua perspectiva. E é uma dificuldade que a gente às vezes tem e que acontece com outras esferas do nosso dia a dia. Isso tem a ver com a gente precisar desenvolver empatia. E empatia é uma palavra importante porque ela é a raiz da compaixão. Isso tem tudo a ver com a nossa espiritualidade. Jesus era pura compaixão. Os seus atos, os seus gestos, as suas atitudes eram movidas por compaixão. E isso é impossível você desenvolver compaixão se você não praticar e não desenvolver empatia. Empatia, pela definição técnica, é a capacidade de se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente e, mais importante, agir partindo dessa perspectiva. Empatia é diferente de dó, é diferente de pena. Quando a gente sente dó de alguém, você vê a pessoa numa situação difícil e fala, ai, coitado, cortou meu coração, deixa eu ir lá escovar os dentes. Né? Ou quando a gente pega e simplesmente olha e fala, tá bom, eu entendo o que o outro pensa, participo da opinião dele, mas é a opinião dele. Isso é simpatia. Né? Em português a gente tem outro sentido para a palavra simpatia. Empatia é a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. Construir uma conexão com o que o outro sente. Compreender o olhar dele para o resto ou para a situação que a gente está discutindo e a gente tomar uma atitude em relação a isso. A gente vai se aprofundar um pouco mais nesse ponto. Mas eu queria, além de dizer que empatia é a raiz da compaixão, queria fazer uma pergunta. Alguém já ouviu falar de neurônios espelho? Alguém já? Bom, vamos lá. Neurônios espelho são uma descoberta científica da década de 90. São também chamadas de células espelho. São células que a gente tem no cérebro, na área em que a gente desenvolve a capacidade de imitar pessoas. Isso foi descoberto por acidente. Um grupo de cientistas estava analisando, fazendo pesquisas com macacos, para entender quais eram os estímulos cerebrais de um macaco e num ser humano, quando você tinha uma atitude, um comportamento de prazer, para poder ajudar e fazer uma compreensão mais de coisas da neurociência. Um dia, um dos cientistas que estavam ali participando da pesquisa, por acidente, numa das pausas dos estudos que ele fazia, ele pegou um sorvete e começou a chupar o sorvete. E ele percebeu no computador que na cabeça e no cérebro de um dos macacos, os estímulos cerebrais eram os mesmos que o dele enquanto chupava o sorvete. O macaco era capaz de ter estímulos e sentir o que ele estava sentindo, mesmo sem experimentar o que ele estava experimentando. E isso deu raiz a uma do que se entende como uma das principais descobertas da ciência, da neurociência recente, que é a gente nasce, então, com a capacidade de sentir o que o outro sente. Até então, acreditava-se que a gente copiava e aprendia determinados comportamentos por uma capacidade cognitiva, que ao longo da vida você aprende e observa um comportamento e você passa a imitar. Ali descobriu-se que a gente nasce com isso, quer dizer, 98% de nós nascemos com isso. 2% da população mundial não tem essa capacidade. Alguns tipos raros de autismo e os psicopatas.
O psicopata, ele é capaz de perceber o comportamento do outro, mas ele não consegue sentir o que o outro está sentindo. Ele não consegue ver a dor do outro e se comover com ela. Isso é psicopatia. Apesar de psicopatas serem pessoas muito sensíveis para entender como ele deve se comportar para que o outro o aceite. E daí é uma doença e algo que precisa ser tratado. A razão e essa descoberta científica tem feito com que psicanalistas e psicólogos trabalhem com pessoas que têm esse tipo de deficiência para ver se conseguem desenvolver essa capacidade em algumas pessoas. Não quer dizer que o fato da gente nascer com isso faça com que a gente seja empático o tempo todo. E aí, senão a gente não precisaria estar falando disso aqui. A empatia precisa ser exercitada. É como um software que vem instalado no nosso cérebro, mas a gente precisa abrir, executar e praticar para que ele cresça e a gente consiga ser mais sensíveis aos outros. Eu vou mostrar alguns exemplos disso aqui. Tem umas imagens que eu queria que a gente visse. Isso aqui é de um site meio bizarro na internet, que mostra vídeos de crianças chupando limão pela primeira vez. E aqui é um exemplo de como é que os neurônios espelho funcionam. Porque quando a gente vê a imagem de alguém chupando um limão, então você imagina que alguém corta um limão no meio, tá aquele limão suculento, e dá uma mordida. O que você faz na hora? Ai, que azedo. Tem alguns raros tipos de pessoa, como a minha esposa, que gosta. Ela passa um salzinho com alho e chupa o limão. Eu falo, isso tem algum tipo de característica diferente disso. Mas olha a carinha da criança. Tem mais uma foto deles aqui. E quando a gente vê esse tipo de situação, o nosso cérebro cria a reação, esse é o neurônio espelho atuando. É a gente vendo algo pelo qual o outro está passando e a gente sente aquilo com a gente. Tem mais um tipo de situação que dá esse tipo de sensação na gente. Você faz uma injeção entrando na gengiva de alguém. Eu já fico com a aflição de imaginar. Quando eu vou no dentista, eu penso, eles vão enfiar uma injeção na minha boca. Prefiro que fosse na testa, no braço, mas na boca. E quando a gente olha a cena, cria na gente aquele arrepio, porque é o outro quem está passando por aquilo, mas a gente recebe esse mesmo estímulo. Tem mais um último aqui, eu acho que é bocejo. E aqui tem uma dúvida que todos nós temos. Quando alguém chega e faz na nossa frente, daqui a pouco tem um monte de gente bocejando. E se vocês bocejaram, é porque vocês não são psicopatas, vocês podem ficar tranquilos. A gente está num ambiente saudável. Mas a gente é capaz de ir além disso? Será que outros tipos de situações e cenas também nos levam e nos comovem a sentir o que o outro está sentindo? Tem uma outra imagem que eu queria que a gente visse aqui. Uma criança de rua, dormindo, abraçada num urso de pelúcia. Isso é o que ela tem para se esquentar. O que isso provoca na gente? O nosso neurônio espelho vai reagir a essa cena. Agora, praticar empatia, exercitar a empatia, é uma decisão que a gente precisa tomar. Porque uma das reações que a gente pode ter é falar assim, não, eu não posso nem ver essas coisas. A gente não escuta isso, ou a gente não age assim às vezes. Você está ali rolando o seu Instagram e tem uma foto de uma criancinha doente. Eu não posso nem ver. Aí você move. Por que a gente não pode nem ver? Por que o sentimento, a sensação provocada, o estímulo, não vira na gente uma atitude em vez de virar na gente uma repulsa? Essa é uma decisão e por isso que falar de empatia e praticar empatia é uma coisa tão importante. E quando a gente está falando de empatia, a gente está assumindo o lugar do outro. A gente está enxergando o mundo com o olhar do outro. A gente está sentindo como o outro sente. E isso era uma característica nata em Jesus. Isso era natural de Jesus. Ele olhar para o outro, além da superfície, além da casca, daquela máscara, e descobrir o que o outro estava passando. Essa era uma condição do caráter de Jesus. Tem uma frase de um escritor que eu gosto, que é o Fernando Sabino, num livro que chama O Menino no Espelho. E ele começa o livro dizendo, ele fala sobre a infância dele, e ele fala, eu gostaria de um dia poder falar para o menino que eu fui, uma única coisa, pense nos outros. E no fim da vida, ali com seus 60, 65 anos, ele estava no fim da vida dele, tá? Aos 60 anos aqui na sala, não me entendam mal. Mas ele já no fim da vida escreve esse livro. E ele fala, uma coisa que eu gostaria que aquele menino soubesse, pense nos outros. E isso era a razão e a coisa mais importante do que ele tinha para dizer. A minha esposa, a Manu, ela costuma usar uma frase, às vezes quando a gente está nesse tipo de embate, ela fala, Henrique, vista as minhas sandálias. E isso foi o que ajudou a gente quando a minha filha mais velha nasceu, a Nina, e eu naquela condição de pai novo, na condição de homem, não conseguia entender qual era o lugar dela.
E hoje em dia fala-se muito disso, tipo, o lugar da fala, o lugar do outro. A gente conseguir se colocar no outro, no lugar do outro, enxergar o mundo da maneira como ele está enxergando e falar, peraí, eu preciso mudar as minhas atitudes porque eu sou um agente de cooperação dessa relação. A relação de um casal criando uma criança, que nós dois fizemos juntos, nós tínhamos o papel de criar juntos. E eu tive que descobrir que o meu papel ali era muito diferente daquilo que eu tinha imaginado. Que a gente precisa participar mais. Que essa é uma questão de divisão e não uma questão de ajudar. Né? Eu, como pai, não estava ali para ajudar. Eu era participante daquilo. A gente tinha que dividir aquela condição. Então, isso faz parte do exercício de empatia. Especialmente no mundo hoje, e cada vez mais, que é o mundo da selfie. O mundo do meu, do nosso. As pessoas, como a Nésia mencionou, a gente vem para a igreja, às vezes, pensando, o que eu posso tirar daqui? Hoje eu vou para receber, né? O que eu vou receber de Deus lá na igreja? O que o mundo pode fazer por mim? O que eu tiro disso? Como eu me beneficio disso? É tudo tão focado na gente, que as telas, e essas pequenas telas que a gente carrega, viraram o nosso espelho. O espelho da nossa inquietude, o espelho da nossa relação com o resto, que é afetada à medida que a gente só se concentra nos nossos interesses. Porque é esse mundo aqui. Eu tive uma experiência recente de ir a um show. A gente estava... Eu não fui ao show, né? Quando eu estou fazendo 40 anos daqui a pouco, eu gosto de falar, eu fui num show para as pessoas acharem, para eu achar que eu ainda sou jovem. Fazia uns 20 anos que eu não ia num show. E aí eu fui, a gente estava num evento, ia ter um show do Skank, que é uma banda que eu gosto, tinha um auditório, e como eu mencionei, quando você está num show e no fundo tem uma mesa com amendoim, é porque você ficou velho. Né? Quando a gente... e tem luz acesa, aí você fala, bom... E o Skank também está velho, isso era um ponto curioso. Mas o que me assustou ali, tantos anos depois de ir, eu ia em show e a única coisa que as pessoas acendiam era isqueiro, num mundo em que as pessoas fumavam como fumavam, mas tinha aquele objetivo de fazer iluminação. E às vezes vejo na televisão apresentações musicais, as pessoas com o celular levantado, e eu achava que aquilo era para refletir o mesmo tipo de efeito visual que os isqueiros tinham na época. Mas a coisa que me assustou era, eu estava sentado no fundo do auditório, aqui na frente, a banda estava tocando, tinha uma multidão de pessoas, todas de costa para o palco, segurando o celular e tentando se enquadrar numa selfie com a banda no fundo. Não eram uma ou duas pessoas, eram dezenas de pessoas. Ao ponto que, em algum momento, o Samuel Rosa, que é o vocalista, falou assim, gente, presta atenção no show, a gente está aqui para tocar para vocês. E as pessoas estavam ali, tentando se mirar no fundo. Você imagina isso aqui na frente, o Anésio aqui ministrando, a banda aqui tocando, as pessoas de costas assim, deixa eu me encaixar nessa foto. Mais importante do que desfrutar aquele momento e apreciar, era saber ou satisfazer o ego de que ele participou daquela cena para uma foto, que eu duvido que alguém vai olhar. Eu duvido que alguém goste de ficar olhando o celular para se ver. E a quantidade de selfie que a gente tira no mundo hoje. Olha como eu estava aqui, olha esse bico, olha essa sobrancelha, olha esse olhar. O que a gente contempla quando a gente se contempla? E é esse mundo aqui que a gente está vivendo. Então, num mundo como esse, empatia é uma coisa fundamental. E compaixão é um exercício, é uma prática crítica. Martin Luther King Jr. tem uma frase que diz, a verdadeira compaixão é mais do que jogar uma moeda para um mendigo. Ela consegue ver que uma casa que produz mendigos precisa ser reformada. É quando a gente dá o passo e olhar além. É quando a gente olha abaixo da superfície para entender a condição do outro e por que o outro está daquele jeito. E a gente só consegue ter compaixão se a gente praticar e exercitar empatia. O contrário de empatia é apatia. E por isso essa é uma questão muito espiritual. Porque apatia é indiferença, é insensibilidade, é o desprezo ao sentimento do outro e às emoções das outras pessoas. A apatia é o egoísmo na sua pior manifestação. E isso é pecado. Isso é algo que a gente precisa combater no nosso meio e na gente mesmo. Eu tenho um exemplo de uma história de apatia e de empatia que eu queria dividir com vocês. Nina ia à festa na escola. A minha filha Nina, ano passado, mudou de colégio. E ela estava há pouco tempo na escola, estava ali acho que 1 ou 2 meses, e uma das coleguinhas de classe avisou que ia mudar de colégio, eles iam mudar de país, iam para longe, e avisou que ia fazer uma festa de despedida. Ela falou da festa na segunda, terça-feira, a criançada ficou a semana toda animada com a festa. A festa ia ser sexta-feira, depois da aula, depois do almoço. Na quinta, a mãe da menina foi na escola, encontrou a filha, viu as crianças ali, e chegou para a menina na frente da turma toda e falou, filha, mas não cabe todo mundo. Tem que tirar 5 pessoas para poder caber.
E a menina pegou e falou assim, então tá. E olhou as crianças ali. Falou assim, então os 3 meninos, e a Nina e a outra não. E eles foram ali desconvidados da festa naquele momento. A Nina chegou em casa depois da aula, triste, evidentemente. A gente queria matricular ela no UFC, né? Inscrever ela para a próxima luta, para a gente poder treinar habilidades de... Vamos colocar um pouquinho de empatia na cabeça da menina, né? E da mãe da menina. Mas ela levou aquilo de um jeito melhor que a gente. No dia seguinte, ela foi para a escola para acentuar a situação. As crianças levaram as roupas para a festa, para a aula. E durante o fim da aula, eles estavam ajudando as amigas a se arrumarem para a festa, para que elas não iriam. Chegou em casa, ela estava lá tristinha e tudo, a Manu foi conversar com ela, e ela falou isso aqui, ó. Filha, se a gente fizesse uma festa hoje, você convidaria essa menina? Ela falou, sim, porque eu nunca quero que ela passe o que eu passei, ou que ela sinta o que eu senti. A Nina deu um banho de empatia na gente. A gente não procurou uma aula de judô, de jiu-jitsu. A gente procurou fazer uma aula para poder entender por que na cabeça dela, como criança, ela tinha uma sensibilidade para aquela situação que a gente não tinha. E eu acho que essa história reflete 2 coisas. Uma foi a capacidade dela, que é rara, que às vezes a gente não tem, mas também é da menina e da mãe, que não acham, não acreditam que tenham feito aquilo de propósito. E aí entra um ponto sobre a apatia, sobre a insensibilidade à situação do outro. Sobre quando a gente comete maldades ou violenta os nossos semelhantes, sem que a gente se dê conta de que a gente está fazendo isso. Porque quem violenta voluntariamente, se eu agrido o meu irmão ou se eu xingo alguém na rua, eu sei o mal que eu fiz. E se em algum momento cai a minha consciência, se eu tenho consciência do que eu fiz, eu vou lá e peço desculpas. Mas e quando as minhas atitudes excluem, sem que eu perceba? E quando a minha grosseria faz com que os outros sejam agredidos ao meu redor, sem que eu nem me dê conta do mal que eu fiz ao outro? Isso é a nossa apatia. E talvez isso seja um grande perigo ou grande mal que a gente precisa começar a prestar atenção. Porque como diz a definição, a insensibilidade. A maneira como a gente não vê o que o outro está passando. Acho que tem um outro ponto. Isso é voluntário, sim. A gente parar e prestar atenção se as nossas atitudes não têm esse efeito. E a gente pedir perdão para quem está em volta de nós. A gente precisa de uma sociedade que pense mais no outro. E a igreja precisa ser o espelho desse comportamento para o mundo. Mesmo que isso tire a gente da nossa zona de conforto, porque é ruim você ter que parar para pensar se você eventualmente está fazendo mal sem querer. Mas vamos pensar numa coisa? Excluir é uma forma de preconceito. Quando a gente não está aberto para que qualquer um participe da nossa festa, para que todos possam participar da nossa celebração, a gente está cometendo sim uma violência porque a gente está sendo insensível à necessidade dos outros de participarem. Então, como igreja, a gente tem sido inclusivo. Como família, a gente tem sido inclusivo. A gente tem aberto as nossas portas, os nossos salões, as nossas vidas, nossa casa, nossa mesa, para a participação dos outros. Ou a gente tem virado cada vez mais um clube. Porque empatia com quem é igual a gente é fácil de praticar. É fácil eu ter empatia pela dificuldade ou pela fé de um irmão que professa a mesma fé que eu. E de uma pessoa que segue uma outra linha religiosa. E de uma pessoa que tem uma outra opção, ou que se enxerga de uma outra forma. E de uma pessoa de uma outra raça. A gente consegue desenvolver e parar para pensar se as nossas atitudes não estão excluindo os outros. O Martin Luther King, que eu citei aqui agora, tem uma outra frase em que ele fala: a gente precisa praticar a justiça em todo o tempo, porque a injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Se tem a injustiça acontecendo por um lado, aquilo fere o senso de justiça do todo. E a gente tem que pensar no coletivo. Deixar de ser o mundo da selfie, ser o mundo do todo. A gente incluir todo mundo na festinha e a gente botar todo mundo na foto. Jesus, para mim, é o melhor exemplo bíblico de empatia. E ainda bem que a gente tem muitas cenas em que a gente pode ver isso. Em Mateus 9:36, tem uma passagem em que Jesus, cansado, ele tinha passado o dia todo curando enfermos, expulsando demônios, ensinando o povo. E ele se retira com os discípulos, eles entram num barco e eles vão cruzar o lago. Quando eles chegam do outro lado, eles percebem que a multidão contornou o trajeto e já os esperava do lado de lá. A Bíblia fala que Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Compaixão era o que movia Jesus. Ele era movido por esse sentimento
Deus é amor, Deus é graça, Jesus tinha uma missão, mas a compaixão era o motor que fazia e que contaminava as suas atitudes. Tem alguns exemplos disso aqui. Quando Lázaro, que era um amigo pessoal de Jesus, morre, e ele chega diante do túmulo de Lázaro, e avisam, Lázaro está morto, está lá dentro, está lacrado o túmulo. Ele sabia que ele ia curar Lázaro, ressuscitar Lázaro. Eu não imagino que Jesus não tinha consciência de que ele seria ressuscitado. Ele fala disso, mas a Bíblia fala que Jesus chorou. Chorou porque a dor da morte não deixou de afetar, mesmo sabendo que ele era capaz de curar. Jesus se compadeceu da mulher que sofria com hemorragia, que ela disse para ele, se eu tocar a veste, eu vou ser curada. Ele sabia que ela tinha tocado a veste. Ele sabia que tinha saído dele poder e que a mulher tinha sido curada. Por que então ele olha nos olhos da mulher, para poder dizer que a fé dela tinha curado ela? Ela precisava daquele incentivo. Enquanto todo mundo em volta era insensível à ideia de, puxa vida, lá veio alguém que interrompeu o trajeto de Jesus. Ou como a Anésio pregou há 2 semanas, você imagina Jairo, que estava levando Jesus para a casa dele para cuidar da filha, que estava à beira da morte. Falando, Jesus parou no caminho para falar com a mulher que tocou ele, mas já está curada, deixa para lá. E ele para e ele olha. Jesus sentiu a dor do Jairo, que era o pai de uma menina à beira da morte. Ele fala, eu vou até a sua casa com você. E eu fico pensando nesses milagres, porque tem uma passagem nas Escrituras que mostra Jesus e o centurião romano. E o centurião vem dizer que o servo dele estava doente e pede para que Jesus providencie a cura. E Jesus fala, eu vou com você até a sua casa. Ele fala, não, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Diga uma palavra e ele será salvo. E aí Jesus fala, eu nunca vi uma fé tão grande em Jerusalém, em Israel. E o homem vai para casa e o servo está curado. E eu fico pensando, por que ele não fez isso com todo mundo? Né? Podia ter sido imediato. Jesus podia ter um dia lá, sobe no monte e fala, ok, lepra, acaba. E aí não tem mais lepra em Jerusalém. Demônios saiam. E faz aquilo para a cidade toda. Se ele tinha o poder para curar pessoas à distância, por que ele não curou todas as pessoas à distância? Porque Jesus não estava preocupado com o poder. Jesus não estava concentrado nos milagres. Jesus agia e curava e operava, porque o milagre era a única saída possível para a compaixão que ele sentia pelo outro. Quando ele era tocado pela dor e a condição do outro, o único caminho possível era aquele, e ele age motivado por compaixão. Ele age motivado por amor. O milagre é resultado do sentimento que Jesus tem pelas pessoas. Ele não é a razão pela qual Jesus trabalhava. Tanto que muitas vezes ele fala, viu, não conta para ninguém. Tem 2 ou 3 passagens em que Jesus fala assim, viu, você não precisa falar para ninguém o que eu fiz. É claro que as pessoas iam falar, mas no coração dele, aquilo não era o fundamental. Ele sabia o que pensavam as pessoas, ele teve compaixão da mulher flagrada em adultério, e ele teve compaixão de Pedro. E essa é uma passagem que me toca muito, porque Pedro, quando nega Jesus, na noite anterior à crucificação, Pedro nega Jesus 3 vezes. E numa passagem mais à frente, Jesus já tinha ressuscitado, naquela cena da grande pesca, ele chega e reúne os discípulos, eles estão jantando juntos, e Pedro chega para Jesus e fala, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele pergunta 3 vezes para Pedro isso. Pedro responde as 3 vezes. E Jesus sabia que mais do que perdão, Pedro precisava de cura. Ele sabia o que tinha no coração de Pedro, que Pedro precisava se sentir de novo pertencente àquele grupo, para que pudesse ser a rocha, para que pudesse ser um dos líderes da igreja que levariam adiante aquilo. E Jesus deixa ali o conselho, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava curando Pedro para que Pedro pudesse curar outras ovelhas. Vamos voltar à passagem do bom samaritano um minuto? Tem 2 versos no final, os versos 36 e 37, quando Jesus chega para o mestre da lei e fala, qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele responde, aquele que teve misericórdia dele. Lembra que eu falei que os judeus não gostavam dos samaritanos? Ele é incapaz de dizer que foi o samaritano. Ele fala, aquele que teve a misericórdia dele. Ele não falou samaritano. E ali Jesus está mostrando uma situação para aquele homem, para quem estava ali em volta escutando, que é, a gente lê essa história mostrando a compaixão do samaritano para com o homem que havia sido violentado. Mas o homem que foi violentado teve um próximo. Jesus está dizendo, o exemplo desse homem é um exemplo que a gente tem que praticar. Aquele homem, e a gente às vezes, a gente é o próximo de alguém. A gente sempre escuta, ame seu próximo, fala pelo seu próximo. Mas em que situações você foi o próximo de outra pessoa?
Em que situações você foi abençoado, você foi curado, você foi cuidado, para que aquilo tivesse em você um efeito. E Jesus está dizendo, aquele que você exclui, abençoou, e aquele que você exclui foi o próximo do seu colega, do seu semelhante que sofria. Aqueles que a gente exclui da sociedade, que eram os samaritanos, são aqueles que estão sendo instrumento de bondade e de compaixão dentro da nossa sociedade. E quem que é o seu próximo? Quando a gente para discutir isso, quando a gente para pensar nessa passagem, na atitude do samaritano e na atitude no ensino de Jesus para com aquele homem, quem é o próximo nosso hoje? Quem são as pessoas com quem a gente precisa praticar compaixão? Eu tenho uma definição que eu gosto de repetir, que é o seguinte: seu próximo é todo mundo que você imagina que é, e também todo mundo que você gostaria que não fosse. As pessoas, às vezes, que a gente não quer, falar, essa aqui bem que podia ser o próximo do próximo, né? E não o meu próximo. Tem gente que a gente não quer que participe, ou que a gente não gostaria necessariamente que fosse alvo. A gente fica torcendo para um samaritano passar lá. Tem hora que a gente quer ser levita, tem hora que a gente quer ser o sacerdote, porque tem gente que é azedo. É fácil você amar a sua esposa. Quero ver você amar o seu chefe, que é ranzinza, você amar as pessoas que estão perto da gente. Agora, é importante até a gente fazer essa quebra da definição de amor. Então, é uma distinção sobre como a gente age. A empatia é uma palavra que talvez defina isso melhor. Com quem que você precisa criar essa conexão hoje? E com quem que você precisa trocar de sandália? Eu quero citar algumas situações. A gente precisa ter empatia para aceitar opiniões divergentes. E é uma coisa, se você, principalmente nos tempos bicudos e duros que a gente vive com discussão política, às vezes a gente julga o outro pela opinião dele. Ah, esse cara pensa assim, então ele é tal coisa. Eu queria dizer uma coisa, eu não sou a minha opinião, eu não sou as minhas ideias. Existe uma complexidade de sentimentos a gente é muito mais complicado do que aquilo da opinião que a gente emite. O outro também. Vamos parar de julgar e de rotular as pessoas por aquilo que elas falam, porque existe um motivo por trás, existe uma trajetória, um caminho que levam aquela pessoa até aquele ponto de vista, e a gente precisa ser sensível a isso, criar empatia nesse sentimento. O Anésio torce para o Corinthians, tem que ter empatia, a gente tem que praticar isso todo dia. Tem gente que vota num candidato diferente, a gente tem que ter empatia. Como eu falei, tem gente que cozinha com coentro, a gente tem que ter empatia, né? Então, as pessoas são muito diferentes. A pessoa não é o Corinthians, não é o partido político, ela não é uma pessoa com mau paladar, ela é uma pessoa. E o que ela tem atrás aqui? Aliás, sobre coentro, assim como células espelho, coentro também tem uma questão genética. As pessoas ou gostam de coentro, ou elas odeiam coentro. E aí a gente tem uma sensibilidade no paladar que faz a gente ter aversão a isso. Então, se você não gosta, você não tem culpa. Se você gosta, talvez tenha. A gente só tem empatia para perdoar pessoas que nos feriram. Quando a gente olha aqueles que nos machucaram, gente que um dia afetou a gente de maneira negativa, entender e compreender o porquê a pessoa fez aquilo. Eu sei que é difícil perdoar, porque existe uma ferida aberta. Mas quando a gente para pensar com a perspectiva do outro, talvez será que esse não é o primeiro caminho para a gente poder praticar o perdão? Para a gente poder exercitar uma atitude de compreensão e de liberar o perdão para aquela pessoa? A gente precisa ter empatia para ser um companheiro ou companheira melhor para os nossos cônjuges, para as pessoas que nós amamos. Eu costumo dizer que num relacionamento, a única equação possível para que os dois sejam felizes é quando os dois cedem. Qualquer outra combinação em que um cede e o outro não, ou quando ninguém cede, vai dar ruim, vai dar problema. Porque alguém vai sofrer, ou os dois vão sofrer. Quando os dois resolvem participar e ceder, você tem os dois ganhando alguma coisa. Os dois estão se entregando a algo. Quando a gente doa, a gente faz alguém feliz e a gente também é mais feliz. Empatia para com os nossos pais e para com os nossos filhos. Quando a gente pensa na relação de Deus com a gente, Deus faz a Bíblia fácil para a gente entender como Ele é. Deus manda Jesus para que a gente possa ver o reflexo dele na terra. Deus é o pai que, quando anda de mão dada com o filho, ele desacelera o passo e abaixa para falar na altura do filho. Será que a gente faz isso com os nossos filhos? Será que a gente age e educa as nossas crianças partindo da perspectiva deles? Ou é da nossa impaciência em ouvir um choro, a nossa dificuldade em aceitar que a birra, às vezes, é resultado de uma coisa que está lá dentro delas? A criança não sabe expressar o que ela sente. Já viu uma criança de 3 anos falar assim, eu estou chorando porque eu estou frustrada? Né? Eu fui contrariada, então eu preciso tratar. Eles não sabem expressar. O que eles vão fazer? Eles vão abrir o berreiro. O pai precisa abaixar, olhar a criança no olhar, na altura
do olhar da criança. Isso no sentido literal e no sentido figurado. A gente precisa compreender e enxergar o mundo com a cabeça deles. E as pessoas mais velhas do que nós? E os nossos pais? A gente não escutava, quando a gente não tinha filhos ainda, o pai falava assim, quando você tiver filho, você vai saber como é que é, né? Isso era tipo, uma tentativa de forçar a empatia, né? Não é um negócio. Isso é vingança, né? Empatia. Colocar e incutir um sentimento em nós. É impossível incutir isso. Mas quando a gente olha hoje, a gente compreende as atitudes deles no passado. E como é que eles estão hoje no presente? O que se passa na cabeça e qual é o lugar de olhar dessas pessoas hoje? A gente é capaz de desenvolver empatia com isso para poder agir diferente? A gente precisa ter empatia com a identidade do outro, com a maneira como as pessoas se expressam e se sentem. E precisa ter empatia para perceber a dor e o sofrimento daqueles que estão ao nosso redor. A gente precisa olhar para o nosso semelhante e entender o que está, como Jesus fazia, abaixo da superfície. Por que a pessoa está sofrendo? Qual é a condição em que ela está? A gente não passar naquela cena da rua, de uma criança abraçada num bichinho de pelúcia, e falar, não quero nem ver. Ou falar, ai que dó, joga aqui uma moedinha. A empatia tem que provocar em nós a compaixão. E nós como cristãos, nós como pessoas, como raça, né, seres humanos, a gente precisa olhar para o outro como semelhante, praticar o serviço e a generosidade. Paulo, em 2 Coríntios, no primeiro capítulo, ele diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Para que com o perdão, com a aceitação, com a ajuda, com a inclusão, com o amor, com a graça que a gente recebe do Pai, a gente possa praticar essas coisas. Para que a gente possa perdoar. A gente já foi alvo disso. Nós já fomos abençoados e tratados por Deus nisso. A gente já foi instrumento dessa cura e dessa compaixão da parte de Deus. A gente precisa praticar e levar isso para os outros. Jesus, em Marcos capítulo 12, 31, fala, ame o seu próximo como a si mesmo. Você é capaz de amar como a mim? O que eu faço, se eu tivesse naquela condição, eu seria tratado como? Né? Tem um outro trecho em Marcos 12, 31, que em Jesus diz, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois essa é a lei dos profetas. Se fosse você o que feriu, se fosse você o idoso, se fosse você a criança, se fosse você o que é tratado como diferente pela sociedade, se fosse você o excluído, se fosse você dormindo na rua, como você gostaria de ser tratado? Qual é o tratamento que você esperaria daqueles que se dizem servos de Deus? Daqueles que se dizem instrumentos de amor e compaixão? A gente tem agido assim? A gente tem feito com o outro o que a gente espera que façam com a gente? Eu não estou falando só dos que estão distantes. O próximo é aquele que está aqui agora. O próximo é aquele com que a gente convive. Eu tenho sido para essa pessoa aquilo que eu gostaria que ela fosse para mim? Tem uma palavra na língua Xhosa, que é uma língua africana, chamada Ubuntu. Ubuntu, numa definição simples, quer dizer, uma pessoa é uma pessoa por intermédio de outras pessoas. Ou uma pessoa só é capaz de ser uma pessoa pelo convívio do intermédio de outros, pelo senso comunitário. Eu só sou eu porque eu tenho esse grupo. Eu não consigo ser plenamente, eu ter a minha identidade definida, se eu não for parte de uma comunidade. O Desmond Tutu, que é o arcebispo da igreja anglicana na África do Sul, faz uma interpretação de Ubuntu dizendo, a ênfase do Ocidente no individualismo tem mostrado com frequência que as pessoas estão sozinhas em uma multidão, despedaçadas pelo próprio anonimato. Ubuntu nos ensina que nosso valor é intrínseco a quem somos. Temos importância porque somos feitos à imagem de Deus. Ubuntu nos lembra de que pertencemos a uma única família, a família de Deus, a família humana. Amém, gente? Tem uma imagem que reflete isso, eles ilustram isso, um grupo de crianças unidas. Então, que mundo que a gente vive? Que mundo a gente quer viver? O mundo da selfie ou o mundo da troca, da coletividade, da inclusão, da aceitação? Paulo, em 1 Coríntios 12, 27, diz, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. É o Ubuntu na Bíblia. Nós somos partes de um mesmo corpo. A mão não vai existir se o braço não estiver existindo. O pé não vai funcionar, não consegue se mover se você não tiver a perna para ajudar nesse movimento. A gente é parte de um corpo e a gente está interconectado nisso. Como a gente tem sido feita a nossa parte nisso. Só quando a gente veste a sandália uns dos outros é que a gente percebe o quanto a gente é igual. Só quando eu me coloco no lugar do outro é que eu percebo que nós somos semelhantes. Nós estamos na mesma condição. E quando esse exercício é mútuo, todo mundo cresce.
Jesus orou para que a gente fosse uma família. E em João 17, 21, Jesus ora por nós. Porque é uma passagem da Bíblia em que Jesus começa dizendo: Pai, eu oro por aqueles que ainda crerão. E eu, quando leio esse texto, falo: Jesus intercedeu por mim um dia. Porque Ele agiu em nosso favor o tempo todo. Mas no momento em que Ele ora, pensando no futuro. E Ele diz: para que todos sejam um, Pai, como Tu está em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós. Então Jesus e Seu Espírito é o elo que nos conecta. Quando a gente fala sobre a conexão e o corpo e a ligação que nós temos uns com os outros, isso se dá por efeito e por ação do nosso Deus. É Ele quem em nós age para que a gente se enxergue como raça, como irmão, como semelhante, como igual. Na cruz, Jesus teve compaixão. E a história da cruz, para mim, ela concentra, ela traz a empatia e a compaixão numa esfera ainda mais profunda. Porque na cruz, vocês lembram da cena? Jesus está ali pendurado e ao lado dele tem 2 homens, 2 ladrões, condenados por terem roubado. E ele se colocou, ele teve empatia num ladrão que estava do lado dele e pede para que ele tenha misericórdia. E ele diz em Lucas 23, 42, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Na cruz, Jesus teve compaixão também daqueles que o crucificaram. Os homens que martelaram a mão dele no madeiro e que levantaram ele ali, as pessoas que agiam para matá-lo. Ele ora a Deus e diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Consegue imaginar você sendo um instrumento de violência? Jesus como um instrumento de violência, sendo agredido, e Ele é capaz de se colocar na cabeça daquelas pessoas e dizer: eles não sabem porque eles estão agindo assim. Deus perdoa essas pessoas, elas não sabem o que elas estão fazendo. Isso é compaixão. Mas compaixão no nível que a gente talvez não se ache capaz de fazer. Na cruz, Deus se colocou também no lugar de outra pessoa. Ele habitou o nosso lugar. Na cruz, Jesus se colocou no meu lugar e no seu. Porque Ele foi ali pagar o preço das nossas dívidas. Ele esteve ali para levar sobre Ele o peso da culpa do nosso pecado. Não tem compaixão maior do que essa. Ele colocou sobre si, Ele diz: tudo isso que eles fizeram, eu pago esse preço. Era o nosso lugar. E mais do que empatia, Jesus foi o nosso Salvador. Mais do que se colocar e entender o que a gente sentia, Ele falou: deixa eu pagar o peso da culpa, deixa eu pagar o peso de ter que remoer esse sentimento para o resto da vida, coloca isso em cima de mim, para que eles não precisem passar por isso. É esse o peso que Ele coloca. Paulo fala em Romanos 4, 25, Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitado pela nossa justificação. Hoje a gente celebrou aqui a empatia de Jesus conosco. A gente fez um memorial ao seu sacrifício e à sua obra. E quando a gente come o pão, que é o corpo de Cristo, e toma o vinho, que é o seu sangue, a gente desenvolve empatia com Jesus, né? A gente relembra e se reconecta com o ato e com o gesto dele. Ele se colocou em nós também através do seu Espírito. Porque mais do que se colocar por nós, com o Espírito Santo que habita em cada um de nós, Jesus se coloca em nós, para que nós possamos ser como Ele, para que nós possamos ter a capacidade de imitá-lo, de desenvolver um comportamento e um caráter como o do nosso Deus. Ele diz ainda uma última coisa, em João 13:34, um novo mandamento eu dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Amém? Esse é o sentimento que o Espírito de Deus provoca em nós. E mais do que o nosso neurônio espelho, mais do que a biologia, a gente tem em nós a capacidade dada por Deus, a gente tem em nós o Espírito de Deus para que a gente possa desenvolver essa conexão, a compaixão e empatia uns com os outros. Eu queria voltar ao texto do Bom Samaritano e queria pedir para você ficar em pé, por favor. Lucas 10, 25 a 37. Eu suprimi a última frase da última vez que a gente viu esse texto. E Jesus pergunta para o mestre da lei: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele responde: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Quem é o teu próximo? De quem você já foi próximo? Nós já fomos o próximo do amor e da misericórdia de Deus. Nós já fomos alvo de compaixão de outras pessoas.
Mas quem hoje precisa da sua compaixão e com quem você precisa praticar e desenvolver empatia? Com quem é importante a gente trocar de sandália hoje? Tem alguém na sua mente, ou se tem uma história que você precisa carregar? Eu queria que a gente pudesse, mais do que discutir, debater empatia como um termo filosófico aí, a gente pudesse viver isso no nosso dia a dia. Porque aquele homem que chama Jesus para confrontá-lo com esse ensinamento, ele queria uma discussão filosófica. Você vê que ele chega, Jesus, o que é preciso para ser salvo? Ele vai para a filosofia, Jesus chama ele aqui no chão. Fala, vem cá, amigão, vamos andar aqui na terra. Aconteceu isso daqui. Quem é o próximo daquele homem? Ele fala, aquele que teve compaixão dele, aquele que o ajudou. E o que Jesus fala para ele? Vai e faz o mesmo. Será que a gente não tem que retribuir o amor e a compaixão do qual nós fomos alvo, e somos alvo todos os dias, com quem está ao nosso redor? Será que certamente a gente tem no nosso dia a dia, dentro das nossas casas, na rua, no trânsito, no trabalho, na igreja, alguém com quem a gente precisa praticar empatia, entender a trajetória da pessoa, se reconectar com ele e ser Jesus na vida de alguém. Amém? Vamos orar, gente? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito, Senhor. Obrigado pelo Teu favor, pela Tua presença. Nós somos gratos porque o Senhor nos toma, Pai, como alvo do Teu amor sempre. O Senhor é quem nos cura, o Senhor é quem nos trata, o Senhor é quem nos diz, Pai, nos limpa da condição em que estamos e nos renova a cada dia. Eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude a ser instrumento desse amor com outras pessoas. Que o Senhor nos leve, Pai, a abençoar, a perdoar, a ter graça, a incluir. Nos faz sensíveis, Pai, à dor dos nossos semelhantes. Nos faz sensíveis, Pai, à condição das pessoas com quem nós lidamos e nos relacionamos todos os dias. Nos permita ser, Pai, melhores seres humanos, Pai, melhores filhos Teus, pequenos cristos nessa terra. Pai, eu clamo ao Senhor pelo Teu toque, que a Sua boa mão esteja sobre cada um de nós. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de Te servir e Te adorar, Pai. Em Teu nome nós oramos. Amém.